O quinto episódio da segunda temporada de Ruptura acabou respondendo várias perguntas que tinham ficado no ar. Tanto algumas que surgiram no quarto episódio, como também em relação a alguns mistérios que vinham desde a primeira temporada. Antes de mais nada, vale lembrar que esse vídeo vai ter spoiler, então se você ainda não viu o episódio, vai lá, assiste e depois volta pra cá. Uma das coisas que tinha ficado no ar no quarto episódio era o que ia acontecer com o Irving daqui pra frente, porque no final daquele episódio ele foi demitido. Só que assim, o ator que faz o Irving é um cara bem grande em Hollywood, né? Não é um ator qualquer. Então eu tava duvidando que ele ia simplesmente ficar afastado, assim, ia deixar de aparecer. E a minha hipótese acabou se confirmando, que era justamente, a partir de agora, a gente começar a conhecer um pouco mais sobre o Irving externo, que a gente conheceu muito pouco, né? O que a gente sabia sobre o Irving externo até agora é que provavelmente ele era um detetive, aí considerando aquilo que o Irving interno descobriu quando acordou dentro do apartamento do Irving externo, no final da primeira temporada, e a gente tinha visto uma cena curta do Miltic demitindo o Irving no começo dessa segunda temporada. Já nesse quinto episódio, a cena em que aparece o Irving é bem interessante, porque assim, primeiro ele aparece numa cabine telefônica fazendo uma ligação, bem coisa de detetive que não quer ser rastreado. Ele pega o telefone e fala o seguinte, me demitiram e eu acho que é porque descobriram o que eu estava fazendo lá dentro. Ou seja, o Irving externo acha que ele foi demitido porque o Irving interno estaria investigando a Lumon lá dentro. Só que pra gente que tá acompanhando a história, sabe que isso não faz o menor sentido. O Irving não foi demitido porque estava investigando a Lumon, ele foi demitido porque ele tentou afogar a herdeira da Lumon, né, a Helena. Isso dá um contexto de que, apesar desse Irving externo ser um detetive, investigador tal, ele tá bem perdido sobre o que está acontecendo dentro da Lumon. Na verdade, quem sabe mais é o Irving interno. Só que o Irving interno não é um funcionário do Irving externo que está trabalhando para ele, investigando. Ele estava lá vivendo a vida dele paralelamente. Sim, é verdade que o Irving interno estava sim numa investigação recentemente para tentar descobrir o que rola naquele elevador misterioso. Só que isso não tem nada a ver com o fato dele ter sido demitido. Só um parênteses aqui sobre essa história do elevador. Esse elevador já tinha aparecido em 2 momentos na primeira temporada. Foi nele que a Gemma entrou no final da primeira temporada e nunca mais voltou. E também a gente viu vários desenhos dele feitos pelo Irving externo. Quando o Irving interno acorda no apartamento do Irving externo, ele vê várias pinturas iguais justamente desse elevador. E recentemente, já na segunda temporada, teve um episódio que o Irving foi até o O&D e acabou mostrando sem querer um desenho desse mesmo elevador para Felicia, que é aquela mulher que trabalhava com o Irv no departamento de O&D. E nesse momento a Felicia comenta que ela sabe o que é esse elevador. Ela fala que ela costumava descer para esse segundo andar, usar o elevador, e ela comenta que isso deixou de acontecer, que agora o que eles fazem lá no O&D é fornecer alguns materiais para que uma pessoa específica vá e ela sim desça até o segundo andar para levar esses equipamentos. E é justamente isso que acontece no comecinho desse episódio, na primeira cena, quando a gente vê o que parece ser um cara levando um equipamento de dentista para o segundo subsolo. Mas voltando para a cena do Irving externo, ele para a sua ligação porque logo ele percebe que o Burt está observando ele dentro do carro. Mas que detetive ruim, hein? Primeiro ele não tem noção do que está acontecendo dentro da Lumon, e depois ele começa a fazer uma ligação sem perceber que está sendo observado. Mas enfim, assim que ele percebe que o Burt está ali, o Irving vai lá dar uma intimidada no Burt. E esse diálogo entre os dois é extremamente esquisito. Porque assim, o Burt começa explicando que ele foi lá observar o Irving justamente porque o Irving tinha ido bater na porta do Burt no final da primeira temporada. Então é como se o Burt estivesse preocupado e estivesse stalkeando ali, olhando para ver se o cara não ia fazer nada contra ele. Só que pouco tempo depois, com o desenrolar da conversa, o Burt já convida o Irving para jantar na casa dele. Que é bem esquisito, né? Porque se você tá com medo daquela pessoa, essa pessoa foi até a sua casa e você se sentiu, né, violado, intimidado, por que você vai agora do nada convidar esse cara para ir até a sua casa? Provavelmente tem um outro motivo aí por trás. Eu não acho que seja um motivo romântico, sabe? Eu acho que é mais uma questão dele querer tirar informações do Irving. E o Irving acaba aceitando esse convite, parece que pelo mesmo motivo. Não que ele esteja interessado em ter um jantar com o Burt, mas sim porque ele é um detetive e ele vê essa como uma oportunidade
de tirar mais informações de alguém que trabalhou dentro da Lumon. Outra coisa que tinha me deixado intrigado ao final do quarto episódio era qual a justificativa que eles dariam para Halle voltar a trabalhar dentro da Lumon. Porque assim, quando acabou o quarto episódio, o que eu pensei? Bom, se eles trouxeram a Halle de volta, é porque ela vai continuar aparecendo nos próximos episódios. Só que precisava de um motivo para isso acontecer, porque a princípio a Helena não gostaria de voltar para Lumon depois de ter passado por esse evento traumático de quase morrer afogada. E esse assunto é abordado logo no começo desse quinto episódio, quando numa reunião entre a Helena e a alta cúpula da Lumon, eles falam para ela voltar a trabalhar como Halle, porque se ela não fizer isso, o Mark não vai continuar trabalhando no projeto dele, que é muito importante. Eu achei essa justificativa meio esquisita, porque assim, por um lado, eu achei que a Helena aceitou muito facilmente voltar a trabalhar na Lumon como Halle. E por outro lado, depois quando a gente vê o Mark interno trabalhando, a gente vê que ele não estava nem aí pra Halle, ele estava focado no trabalho dele e não queria mais saber de ninguém. Então não sei se de fato o Mark precisava da Halle ali dentro para ele continuar trabalhando. E falando no Mark interno, a outra dúvida que eu tinha ao final do quarto episódio era se naquele episódio a gente tinha ou não acompanhado o Mark interno. Porque assim, no final do terceiro episódio, o Mark passou pelo processo de reintegração para juntar suas duas personalidades. Só que ao longo do quarto episódio, a impressão que deu é que a gente estava acompanhando o Mark interno, não o Mark que já tinha as duas personalidades dentro da cabeça dele. E isso é explicado logo no começo do quinto episódio, quando numa conversa entre o Mark e a Rigabi, ele fala para ela que ele ainda não se lembra de nada, como se o processo lá, o procedimento de reintegração não tivesse funcionado. Mais tarde nesse episódio a gente vai ver que não foi bem assim, porque aos poucos ele começa a ter lembranças do que aconteceu dentro da Lumon. Principalmente na última cena desse capítulo, quando a gente vê o Mark começando a se lembrar de uma sessão de wellness que o interno dele teve com a sua esposa Gemma. Aliás, é interessante a gente ver que nesse momento da série, o Mark interno e o Mark externo estão opostos do que eles estavam lá no começo da série, na primeira temporada. Porque assim, lá no começo da série, numa das primeiras cenas, a gente vê o Mark chorando copiosamente no estacionamento da Lumon, mostrando que o externo dele estava realmente muito triste, de luto por conta da morte da esposa. Logo em seguida, quando ele entra na empresa, ele se mostra uma pessoa muito mais feliz e de bem com a vida. Só que agora, ao final desse quinto episódio, é o contrário que está acontecendo. O Mark externo está bem mais feliz e esperançoso de poder se reencontrar com a sua esposa, enquanto que o Mark interno tá todo sisudo, triste, paranoico com o fato dele ter sido enganado pela Helena, que se passou por Halle. Aliás, isso tá mexendo muito com a cabeça dele, porque nesse episódio a gente vê que ele não quer papo com ninguém, e faz sentido o Mark interno tá nessa paranoia toda, porque vamos pensar, o cara tem poucos anos de vida, né, o Mark interno, ele nasceu, sei lá, faz 2 anos. Aí a experiência mais intensa que ele tem na vida dele, provavelmente, foi esse relacionamento que ele teve, que ele começou a construir com a Halle/Helena. Só que aí ele descobre que ele começa a se apaixonar por uma menina, ela é substituída por outra, ele continua se envolvendo com a outra achando que é a primeira. Então, tipo, a cabeça dele deve estar muito confusa. Essa situação toda é muito peculiar, né? O cara começa a se envolver com uma menina, ela é substituída no meio do caminho, e ele nem percebe e continua se envolvendo com ela. Porque aí a gente começa a refletir, né? De quem que o Mark interno gosta de verdade? Ele gosta da Halle, que é aquela pessoa que ele conheceu na primeira temporada e deu aquele selinho lá, deu aquele beijinho no final da primeira temporada, ou da Helena, com quem ele teve umas conversas profundas, né? Transou com ela, teve aquelas conversas lá dentro da cabana sobre sentimentos, coisas profundas. Quem que ele gosta? De uma ou da outra? Porque não são a mesma pessoa. Elas dividem o mesmo corpo, mas são pessoas diferentes. E se você acha que esse dilema todo é muito distante da nossa realidade, deixa eu te contar uma história. Talvez vocês tenham visto nas notícias que recentemente uma mulher francesa caiu num golpe e doou 5 milhões de reais para um cara que ela jurava ser o Brad Pitt. E nessa história verdadeira, ela achava que estava num relacionamento com ele, ela trocava mensagens todos os dias, aí o golpista mandava foto feita por inteligência artificial para parecer que era o Brad Pitt falando com ela e tal.
Só que a mulher realmente se apaixonou e se envolveu por esse cara, o sentimento dela é verdadeiro, tanto que ela doou 5 milhões de reais pra ele. O que é mais esquisito? Uma pessoa se envolver e começar um relacionamento com outra que ela nem tem certeza que é de verdade, que ela nunca tocou, nunca beijou, nunca abraçou, ou essa situação do Mark em que ele começa se apaixonando por uma pessoa, ela troca de personalidade, mas ainda assim mantém o mesmo corpo, e isso faz com que ele fique confuso e não perceba que é uma pessoa diferente. Pra mim é menos bizarra a situação do Mark do que, por exemplo, dessa mulher que se apaixonou pelo Brad Pitt da Shopee. Mas voltando aí para a relação entre Mark, Halle e Helena, a Halle tá totalmente perdida nisso tudo. Eu tinha esquecido, mas a Halle não sabe que o Mark é casado com a Gemma, que ele descobriu que o externo dele acha que a Gemma tá morta, mas na verdade ela é a senhora Casey, que trabalha dentro da Lumon. Ela não sabe que a Helena enganou todo mundo e se passou por ela. E principalmente ela não sabe que o Mark se relacionou com a Helena. E esse ponto vai ser usado de chantagem pelo Miltic para tentar deixar o Mark na linha. E tem um detalhe visual bem interessante nessa cena que o Miltic vai intimidar o Mark. No começo da cena, o Miltic tá de um lado da tela e o Mark tá do outro, e tem uma linha que divide o meio. E quando o Miltic dá aquela intimidada maior, ele atravessa essa linha, justamente para mostrar de maneira literal que ele tá passando dos limites. Mas o Miltic não faz essa chantagem só com o Mark não, porque tem um momento em que ele ameaça contar para o resto do MDR que o Dylan teve escondido aquela sessão com a esposa dele. E falando no Dylan, nesse episódio a gente também vê que ele ficou bem triste com a saída do Irving, né? Porque assim, por um lado ele tá triste pelo fato de não ter mais o colega ali do lado dele, mas por outro lado ele também tá se sentindo culpado, porque assim, o Irving só foi lá afogar a Halle porque, na cabeça do Dylan, Dylan, não acreditou no Irving quando ele falou que a Halle não era a Halle, né? Era a Helena se passando por Halle. Só que mais pro final do episódio rola um pequeno momento de redenção do Dylan, quando ele encontra, dentro daquela sala do break room, um papelzinho deixado pelo Irving com as direções que ele tem que seguir para chegar até o tal elevador misterioso. E no começo eu fiquei pensando, nossa, mas como que ele sabia que o Irving tinha deixado esse papelzinho aí? E aí que eu me toquei. No finalzinho do quarto episódio, um pouco antes do Irving ser demitido, ele fala pro Dylan: Just remember, hang in there. E Hang in There é justamente o nome desse quadro, é o que está desenhado ali no quadro. Então o Dylan sacou que o Irving não falou aquilo por acaso, ele falou para deixar uma pista de que ele tinha escondido alguma coisa justamente atrás desse quadro. E faz sentido o Irving ter conseguido deixar esse recado ali sem que o Miltic percebesse, porque lá no começo da segunda temporada, o Miltic fala que o Break Room é a única sala que não tem microfone nem câmera, que é a sala que você pode ficar lá de maneira privada mesmo sem ser observado. E falando no Miltic, esse lance dele começar a chantagear os internos não surgiu do nada, ele veio de uma reunião que o Drummond faz ali com o Miltic, que ele dá um feedback, falando assim, ó, não tá funcionando o seu estilo de gestão, vamos começar a pegar mais pesado. Ele inclusive fala uma frase que deixa entender que a Lumon trata os internos não como pessoas, mas como alguma coisa inferior, que ele fala assim, você tem que começar a tratar os internos pelo que eles são. E o interessante é que essa mesma ideia é reforçada numa outra cena dentro desse capítulo, que é quando a senhorita Huang fala pro Miltic que ela acha que ele não deveria providenciar esse funeral porque isso é coisa de gente, como se os internos não fossem pessoas de verdade. Mas voltando para a cena do feedback, o Drummond fala pro Miltic que o trabalho que o Mark tá fazendo é um trabalho que vai mudar a história da humanidade. Isso explica porque que lá no começo da temporada, o Miltic demitiu todo mundo, menos o Mark, né? Ele tentou convencer o Mark a voltar a trabalhar na Lumon, porque o trabalho que o Mark faz, especificamente, é muito importante. Claro que pode haver um exagero aí, porque a gente sabe que tudo dentro da Lumon tem uma característica meio messiânica, assim, né? Meio grandiosa demais. Mas o que a gente sabe é que, de fato, a Lumon trata o trabalho do Mark como uma coisa muito importante. E já que a gente citou aquela cena do Miltic com a senhorita Huang, tem outras duas coisas interessantes que eles falam ali. A primeira é quando o Miltic fala que ele tá providenciando o funeral porque a empatia do Dylan tava em 60%.
E se eu não tô enganado, em nenhum momento da série eles tinham deixado claro que eles conseguem monitorar o nível de felicidade, empatia, de sentimentos dos internos. Que não é uma revelação bombástica, mas não deixa de ser um detalhe interessante. E outra coisa que chamou muito a minha atenção foi quando a senhorita Huang falou que o kit funeral normalmente é usado para as pessoas que morrem dentro da Lumon. Mas se eles têm um kit funeral para quem morre dentro da Lumon, quantas pessoas morrem dentro da Lumon? Quantas pessoas estão lá dentro? Será que tem uma galera que tá morando lá e aí tem a vida toda lá e uma hora morre e por isso tem que ter o kit funeral? Achei muito bizarro esse detalhe. E falando em pessoas que nunca saem de dentro da Lumon, a Rigab dá alguns detalhes sobre o paradeiro da Gemma. Porque assim, ninguém tinha explicado com todas as letras o que aconteceu com a Gemma, né? Porque o Mark achava que ela estava morta, foi até verificar o seu corpo depois do acidente. E nessa cena, a Rigab fala que as cinzas que o Mark tem guardado, achando que são da Gemma, devem ser de outra pessoa, mostrando que ela tem certeza que aquela pessoa que tá dentro da Lumon é a esposa do Mark. Porque assim, estavam rolando umas teorias por aí para tentar explicar como é que a Gemma estava morta e viva dentro da Lumon ao mesmo tempo. Que, por exemplo, essa pessoa, a senhora Casey, que a gente vê dentro da Lumon, poderia ser um clone da Gemma, ou então ela poderia ser um robô, né, sei lá, alguma coisa assim. Mas considerando isso que a Rigab falou, deixa entender que, de fato, aquela é a esposa do Mark. Só não sei se ela tem a consciência de que é a esposa do Mark, pelo visto não. E falando na Rigab, agora ela tá morando no porão do Mark. Parênteses aqui, o Mark tinha que começar a cobrar aluguel, né, porque primeiro foi o Pete e agora a Rigab. Todo mundo quer morar no porão dele. Mas o interessante é que ela dá dois motivos para estar lá hospedada na casa do Mark. O primeiro é que ela tá se escondendo da Lumon, então ficando ali ela tá despistando pessoas que podem estar atrás dela. E o segundo motivo é justamente para monitorar o processo do Mark, para ver como é que ele vai reagir ao procedimento que eles fizeram no final do episódio 3. E por algum motivo o Mark externo não conta pra Devon, quando fala com ela no telefone, que a Rigab tá ali hospedada na casa dele. E nesse momento desse episódio que eu comecei a pensar quantos personagens da série estão escondendo segredos de alguém. Por exemplo, o Mark externo não conta pra Devon que a Rigab tá morando na casa dele e que ele fez o procedimento de reintegração. O Mark interno não conta pra Halle que na verdade ele acabou se envolvendo com a Helena. O Dylan interno não conta pro resto do pessoal que ele passou por aquela sessão junto com a esposa dele. A Devon tá escondendo do Ricken que ela tá tentando ajudar o Mark a transmitir uma mensagem para dentro da Lumon. E falando de Devon e Ricken, tem uma cena em que a Devon tá lendo o livro que o Ricken tá escrevendo pros internos, o trabalho que ele tá fazendo pra Lumon. O mais bizarro dessa cena pra mim é o seguinte: o Ricken é tão narcisista, tão egocêntrico, que bastou a Natalie ir até a casa dele e fazer uma proposta falando que gostou do trabalho dele, que ele ficou todo pimpão e resolveu fazer o livro que é o oposto do primeiro livro que ele tinha lançado. Ou seja, o Ricken é um cara muito sem princípios, né? Porque o primeiro livro dele era sobre as pessoas se rebelarem em relação aos chefes e ao trabalho que elas fazem. Esse segundo livro que ele está escrevendo é o contrário, parece que é um discurso feito para que os funcionários fiquem na linha e não se rebelem. E o interessante é ver que a forma que o livro é escrita é muito parecida, né? Porque esses livros de autoajuda, que é o que o Ricken tinha escrito naquele The You Are, eles são livros que não tem muito conteúdo, né? Eles são mais um discurso que é envolvente e que consegue tocar o leitor pela emoção. Isso mostra como as pessoas são manipuláveis. E por outro lado, isso também mostra que assim, tanto faz se o discurso é mais capitalista ou mais socialista. O cara que sabe escrever o livro de autoajuda vai conseguir tocar todas as pessoas. Talvez o cara que comprou o primeiro livro do Ricken compre o segundo e goste dos dois, mesmo eles tendo discursos opostos. Bom, galera, acho que esses eram os assuntos mais interessantes que eu separei aqui pra gente discutir sobre esse quinto episódio. E a partir de agora ficam algumas questões no ar, né? Por exemplo, o que vai acontecer com o Mark? Será que ele vai cada vez mais se lembrar das coisas de dentro da Lumon ou vai ser bem aos poucos? E quanto a esses segredos dos internos, será que o Mark vai acabar contando pra Halle o que aconteceu ou o Milt que vai falar? E o Dylan vai contar sobre a experiência dele e sobre o papelzinho que ele encontrou lá no break room ou vai guardar essas informações só pra ele? Enfim, tem muito mistério a ser desvendado, então espero que o próximo capítulo seja tão bom ou melhor do que esse. Muito obrigado por assistirem, se inscrevam, deixem o like e até a próxima.